vazou o áudio da Leila Pereira, né? Dizendo que não dá para tirar a responsabilidade do time, da não conquista dos 2 títulos do Brasileiro e da Libertadores, que perder ponto pro Vitória em casa nem o Sub-20 perderia, né? Ou seja, sou até como um desrespeito ao Vitória, ao adversário, né? Falou também que não poderia ter perdido em casa pro Fluminense e não está repercutindo nada bem. Foi assim também uma coisa da reunião do Conselho, né? Ela teve uma discussão com o conselheiro na reunião do Conselho. A reunião do Conselho é uma coisa meio, de todos os clubes, né? Ela é uma coisa meio surreal, né? Ela é uma coisa meio fora da realidade, né? É um monte de torcedor com carteirinha que tem seus interesses políticos também. Alguns são simplesmente torcedores apaixonados que vão fazer cobranças meio malucas. Outros são pessoas que têm interesses políticos nos clubes. Eu falo de modo geral. Sim, eu acho muito ruim, né, esse formato de conselheiro que você tem que dar satisfação, porque o cara vota, o cara é sócio, depois conselheiro, mas é terrível ali, que teoricamente você vê o conselho deliberativo de um clube. Você imagina que é uma coisa de pessoas qualificadas, e não é qualificadas no sentido de ter conhecimento para falar de futebol, não, são pessoas que frequentam o clube social, que estão lá há muito tempo, aí viram conselheiros, vencem eleições lá dentro do clube. Então, as reuniões de conselho, né, e ela bate boca ali com o conselheiro, elas ou são movidas por pautas absolutamente desconectadas da realidade, que são pessoas que cada um tem a sua tese maluca, assim como um torcedor apaixonado, ou pautas de pessoas que têm interesses políticos no clube. Por isso eu acho muito perigosa a história do terceiro mandato. Eu posso falar até como experiência do meu time, que é o São Paulo, né, que esse buraco que o São Paulo está enfiado hoje, ele começa quando o Juvenal Juvencio, um presidente super vitorioso, foi buscar um terceiro mandato que não tinha no estatuto e conseguiu ganhar isso no Conselho. A partir daí que o São Paulo entra no buraco que ele não saiu até hoje. Isso foi em 2011. Quando o Juvenal consegue o seu terceiro mandato, com apoio, inclusive, de todo mundo que está hoje, inclusive o atual presidente foi um dos grandes apoiadores. Eu me lembro dele, o atual presidente Júlio Casares, se auto-intitulando em debates de programas esportivos. Era até no Mesa Redonda que meu pai apresentava, ele batendo boca com o Marco Aurélio Cunha, se auto-intitulando o Pitbull do Juvenal, né? Enfim, é o atual presidente do São Paulo. Quando muda o estatuto para buscar um terceiro mandato, que não está previsto, e a Leila falou aí, não foi só especulação, ela falou numa entrevista, acho que para a ESPN, lá no Peru, antes da final da Libertadores, que ela pensa sim num terceiro mandato. Isso é muito perigoso, não pelo fato, ela vai mandar no clube, não é nem esse o problema. Eu até acho ela uma boa presidente, acho ela uma presidente até meio acima da média do que temos aí de presidentes de clubes. Mas o problema, eu acho até menos nocivo ela virar dona do que pegar um terceiro mandato com voto de conselheiro. Por quê? Se ela é dona, você pode gostar ou não do modelo, mas ela manda e acabou. Se ela busca um terceiro mandato via conselho e via sócios, ela vai precisar de voto para isso. E uma coisa é ter voto para ganhar uma eleição normal. Outra coisa é voto para mudar o estatuto, para tentar um novo mandato que não existe no estatuto. Para conseguir esse tipo de voto é mais difícil. Assim, você precisa negociar mais, né? É mais difícil. E você fica devendo favor para político do clube. E aí você não tem a mesma autonomia, porque o cara me ajudou ali, que era uma votação difícil, né? Não é tão fácil você conseguir voto para mudar estatuto, e agora eu estou devendo favor para esse aqui. Então eu vou ter que colocar alguém dele num outro cargo. Mas esse aqui eu não posso tirar porque ele me ajudou ali no projeto do terceiro mandato. Você começa a entrar num buraco assim, você fica amarrado. Por que o Osmar Stabile não consegue fazer muita coisa no Corinthians? Ele foi eleito numa eleição indireta. Teve o impeachment e depois ele é eleito pelo Conselho. Ele deve favor para os caras que botaram ele ali. Os caras votaram nele. O próprio Júlio no São Paulo, o Júlio ele mudou o estatuto para buscar uma reeleição. O Júlio não tem essa autonomia toda. Por que a coisa está estourando agora? Tem gente que o ajudou a manter ali no poder. E ele fica amarrado. Ele não pode tirar, esse cara não é incompetente, eu vou tirar. Não, esse cara tem voto no Conselho. Então, se você vai buscar um terceiro mandato, você vai ficar devendo favor para a gente do clube. Isso é muito perigoso. É muito perigoso. É mais saudável ela virar dona do que tentar um terceiro mandato
devendo favor para conselheiro, para sócio que ajuda a eleição. Isso, se ela fizer isso, pode colocar o Palmeiras num buraco difícil de sair. Falo isso por experiência própria. Eu vi meu time ser campeão do mundo, campeão da América e tri-brasileiro. E por causa disso entrou num buraco que está aí até hoje e não sei se vai sair um dia. Olha aí, ó. Concorda com o Bruno Prado, Mauro César Pereira? Porque eu já ia colocar aqui o áudio, mas o Bruno traz uma observação muito importante, né? Porque, primeiro, que esse negócio de terceiro mandato, eu já sou totalmente contra quando você quer mudar o estatuto. Já vira aí, uma situação onde você quer ter o monopólio, onde você quer ter o poder sozinha. Por que não bota algum sucessor, como vários grupos fazem? Né? Então, eu já não sou a favor de mudar estatuto, até porque as formas como se mudam estatutos geralmente não são as mais corretas. Até na negociação já tem uma troca de favor, Bruno. Sim. Não é só ela que vai ficar na mão dos caras. Tem os caras agora esperando o que ela vai pedir. O que ela vai pedir? Bom, o que ela vai me pedir? O que ela vai me oferecer, né, para eu aceitar esse estatuto? É ridículo. Se tem o estatuto, segue o estatuto. Eu já sou contra aí. Mas o Bruno traz uma situação, Mauro, lembrando de casos que não deram certo, do perigo que é mudar o estatuto. E isso também está no áudio da Leila, tá? Também gerou muita polêmica essa situação dela poder ter o terceiro mandato. E o Bruno diz que o Palmeiras pode entrar num buraco, pô. O clube que hoje é o mais equilibrado do Brasil, junto com o Flamengo, potência financeira, e o Bruno dizendo que se a Leila for pro terceiro mandato, pode originar um buraco, porque ela vai estar na mão de muita gente. Qual a diferença da Leila Pereira para dirigentes de futebol homens? Ela é mulher. Ela é uma dirigente de futebol. Dirigentes são assim. Simples assim. Muita gente embarca nessa onda que a Leila é diferente. É igual. Inclusive quando fala coisas totalmente tolas, como aquela história, Flamengo vai jogar sozinho e tal. Bobagem. Ela já teve aquele imbróglio quando ela virou conselheira, para depois ser presidente, né? Mustafa ajudou. Interveio e tal. Então, assim, qual a diferença? O Juvenal, né, Juvencio, ex-presidente de São Paulo, lembrado aqui pelo Bruno, falecido, era homem. Ela é mulher. A diferença é essa. É o gênero, né? Mas são dirigentes de futebol. Os dirigentes são assim. Eu, sinceramente, nunca vi, nem vejo diferença nenhuma na conduta da Leila em relação a outros dirigentes com relação a essas coisas. Entendeu? E sempre lembro, quem recuperou o Palmeiras foi Paulo Nobre. Esse é o cara que o torcedor do Palmeiras tem que fazer assim para ele toda vez. Ela pegou já o time arrumado, já. Tanto que teve o Gagliotti, que foi preparado pelo Paulo Nobre. Aliás, o Paulo Nobre não se eternizou no poder, não. Ele deixa a presidência na hora do filé mignon. Porque o Paulo Nobre ganha lá a Copa do Brasil, né? E ganha o Brasileiro. Quando o Palmeiras tem a chance de começar a ganhar mais títulos, o que está se fortalecendo e está no viés de alta, subindo a ladeira, ele coloca o Gagliotti. E nos 2 primeiros anos pegou uma Série B. Sim. E depois um quase rebaixamento. E ele poderia tentar uma reeleição, né? E não, ele preparou, o Gagliotti sumiu da política do clube. Até acho que em alguns momentos o Paulo Nobre foi meio infantil, umas bobagens, provocações de torcedor, que eu acho que um cara na posição dele não deveria, mas é questão dele. Teve algumas brigas de egos dele com a Leila. Sim, também, tal, que as pessoas são vaidosas, né? O futebol, os dirigentes são vaidosos em geral. Mas ele salvou o Palmeiras, cara. E ele não quis se eternizar, não. Depois colocou o Gagliotti se aproxima da Leila, meio que se afasta dele automaticamente, que os dois não se bicavam muito. O Gagliotti também não trabalhou para continuar, se afastou, foi cuidar da vida dele, prestou seu serviço ao clube, foi um bom presidente, na minha visão. E seguimos, né? Vamos embora, vamos em frente. Agora, se ela quiser continuar, ela vai estar fazendo o que o Juvenal fez, que outros cartolas já fizeram na história do futebol brasileiro. Né? Então, nenhuma diferença. Dirigente de futebol, gente. Uns podem ser mais capacitados, outros menos e tudo, mas é tudo mais ou menos parecido, né? Nessa forma de pensar, de gostar do poder, né? De querer ficar por ali, de não querer sair e tal. Você vê o Casares, gente, situação do São Paulo, o Casares não pede o bola. Casares sai de fininho. Sabe? Lembra do Leão da Montanha? Saída pela direita, mete o pé, sai fora. Senão corre risco de ser derrubado e ficar pior. Sai de fininho. A gestão não é boa, entendeu? Mas não os caras não largam o osso, cara. Não largam o osso. No Flamengo, o Edmundo Santos Silva saiu chutado. É assim. E outra coisa, Tico, que ela fala, né? Oi. Fala, Fábio. Fala não, que eu queria escutar a Leila, mas pode falar. Peraí, não.
Não, então vamos escutar, depois eu falo, que é bom que é em cima da escuta. Tá bom. Vamos escutar então aí o que vazou no áudio da Leila Pereira. Eu acho que a verdade sempre tem que estar presente aqui e fora. Eu tenho muito, muito receio de ficar terceirizando responsabilidade. Que quando você terceiriza responsabilidade, você cria uma super zona de conforto para treinador, para atleta. Não é possível. Você tem que encarar a verdade de frente. E todos nós sabemos que a responsabilidade foi nossa. Como é que eu posso querer ser campeão da Libertadores se meus jogadores não deram um chute a gol? Vocês conhecem alguma forma de ganhar um jogo sem fazer gol? Eu não conheço. Mas aí agora eu não posso falar isso fora, porque senão eu vou chatear os meus atletas. Não, tem que falar sim. A responsabilidade é deles, não é minha. Tá, eu fiz o que eu pude, eu investi o que eu pude, eu dei todas as possibilidades. Mas eles não tiveram capacidade de estar bom. Como é que eu vou ser campeão da Libertadores dessa forma? É impossível. Como é que pode? Dentro da minha casa, do Allianz Parque, eu não consegui vencer o Vitória. Foi por causa do meu elenco? Óbvio que não. Eu sub-20 ganhar o Vitória. Tá? Como é que eu não ganhei aqui na minha casa o Fluminense? Não foi capacidade nossa? Claro que foi. Como é que eu levo aqueles 2 gols lá contra o Mirassol? Não foi capacidade nossa? Óbvio que foi. Então, gente, eu sou uma mulher, eu não fujo da verdade, tá? Eu encaro a verdade. E só assim você consegue superar as suas dificuldades. Você consegue cobrar os seus atletas. Porque se vocês pensam que não há cobrança dentro do seu treinamento, existe e muita. Mas eu não vou pegar o microfone para ficar me escavelando, o torcedor achar que eu estou, não é cobrando de uma forma irresponsável os nossos atletas. Não, eu cobro de uma forma dura, mostrando a verdade, tá? Nós não perdemos a Libertadores por causa de elenco, não. Não foi por causa da arbitragem. Leila, o atleta tinha que ter sido expulso pela entrada no fluxo. Ok, concordo. Mas não damos um chute a gol? Não é possível. Como é que eu vou reclamar da arbitragem? Então eu fiz a minha parte, sabe? Então, isso tudo é muito claro para mim. Muito claro. Olha aí, ó. É a Leila Pereira, né, falando. E eu acho que ela nem teve tanta preocupação de vazar, não. Porque ela diz, não pode falar porque o jogador vai ficar chateado. Que se dane, eu falo. Tem que falar na cara deles. Ela deixa isso claro aí. Nem eu sei se a Leila Pereira queria que esse áudio fosse, assim, um segredo. Eu queria falar só uma coisa. É o problema que ela falou, ela que comanda tudo, né? O negócio de dar um chute no gol, a gente já sabe disso. Mas em relação ao meu Vitória, se a Leila tiver... Ela deve fazer conta, né? Sabe fazer contas, né? O Crefisa é uma empresa de contas. Palmeiras é uma empresa que recebe muito, né? Gastou quase 1 bilhão. Manda pegar os 4 últimos jogos contra o Vitória. Os 4 últimos jogos com o Vitória. Vê quantos jogos o Palmeiras ganhou do Vitória. E vê que os 4 últimos jogos, vê que é o saldo de gols. Só. Os últimos 4 embates. Brasileiro de 2025, Brasileiro de 2024. Só isso. Qualquer coisa o Kaique bota aí. Vê que leva vantagem. E outra coisa. E para títulos. Se o Palmeiras ganhasse um jogo do Flamengo, nos 2 que disputou, poderia ser campeão brasileiro. Não está em cima do Vitória, não. O Vitória tomou 8 do Flamengo. Agora pega os 4 jogos, os últimos 4 jogos, Palmeiras e Vitória, e vê de quem é a vantagem. Uma vitória do Palmeiras, um empate e 2 vitórias do Vitória. Acho que é 2 empates, 1-1, só que o Vitória... 2 empates, uma vitória para cada lado. Só que o Vitória ganha com a vitória que o Vitória ganha, faz o saldo de gol mais do que o Palmeiras. Foi 2-0 aqui, ano passado. Uma vitória para cada lado e 2 empates. Então parece que só teve esse jogo contra o Vitória, Bruno. Então quer dizer, em 2 anos... Outra, né, Vamp? Em 2 anos, o Palmeiras não ganha dos 4 primeiros e não ganha do meu Vitória. Quando eu falo não ganha, quando eu falo não ganha é que em 4 jogos não tem a vantagem. E é uma baita arrogância, né? Falar isso do Vitória, que é um rival aí no Campeonato Brasileiro. Eu posso. Manda aí com o Sub-20. Manda aí com o Sub-20 o ano que vem lá no Barradão e aqui no Allianz. Simples.
É isso. Já que ela falou, né? Já que a Leila Pereira deixou aí esse áudio ser vazado, bota o Sub-20 contra o Vitória. No Barradão, o Vitória tá aí, ó. O Vitória o ano que vem. O Vitória... Falta aí 2 semanas pra acabar o ano. Manda o ano que vem lá no Barradão com o Sub-20 e recebe o Vitória aqui no Aliança com o Sub-20 também. Então, é isso que eu tô falando, Vamp. O Vitória ficou na Série A. Então, já que a Leila Pereira acha que o Sub-20 ganharia do Vitória, ela falou no Allianz, então nem vamos falar no Barradão, não. Bota o Sub-20 no Allianz contra o Vitória pra ver a porrada que vai levar. É o que eu falo. Eu posso falar aqui no programa. Pô, gente, o Palmeiras não pode perder ponto pro Vitória na situação que o Vitória tá no Allianz Parque. Agora, a Leila Pereira como dirigente, né, trazer essa arrogância na declaração, é que fica feio pra ela, ô Vamp. Ela tá começando a passar uma imagem de soberba. De verdade. Não, enquanto ela cobrar o grupo e o Abel... Tem que cobrar mesmo. Gastou quase 700 milhões, mais 300 milhões em torno de salários e premiações. Né? Agora, assim, falar o Vitória. Mas o Vitória tem 2 anos que está sequentemente na Série A e matou 2 e ganhou uma, e o Palmeiras ganhou outra, e no saldo do gol, o Vitória ainda meteu 2-0 aqui. Realmente é o que o Vamp falou. O Vamp, né, como torcedor e ídolo do Vitória, ele lembrou muito bem dos últimos 4 jogos. O Palmeiras não ganhou do Vitória. O Palmeiras teve 2 empates e 2 derrotas. O Vamp pediu para falar da pontuação. São 8 pontos pro Vitória, 2 pontos pro Palmeiras. Não, ganhou. O Palmeiras ganha uma, a Vitória ganha outra e 2 empates. Eu tô falando assim que parece... não, você falou 2 vitórias, do Vitória. 2 empates. Não, a Vitória com 2-0. Me parece que o Vitória é um freguês, quando ela fala isso, que é um freguês. Pegou o Vitória essa peca. E a vitória do Palmeiras foi 1-0, o gol do Rios no finalzinho, lá no Barradão, no início do Brasileiro do ano passado. Parece que pega e sapeca, não foi assim nos últimos 2 anos. Ô Vamp, ainda sobre esse assunto, como é que cai num elenco de jogadores um áudio desse da presidente? E outra, tá? Eu não acredito que tenha sido vazado sem querer. Ela mesmo diz, ela fala, não, mas tem que ter cuidado para os jogadores não saberem disso. Ela fala, eu quero que eles saibam. Isso foi na reunião do conselho, né? Que ela falou isso, ela estava falando com os conselheiros, né? E alguém podia estar gravando, claro. E a reunião talvez tenha sido gravada oficialmente, talvez tenha que gravar, não sei como é o estatuto, né? Enfim, mas foi uma reunião do conselho. Vamp. Não, quando vai cair lá pro jogador, não tô nem aí. Tô falando que a Vitória não é saco de pancada do Palmeiras, só isso. Mas como não tá nem aí, ô desgraça? Eu não quero saber se você tá aí ou não. Eu tô aqui. Eu quero saber como que cai num elenco a dirigente metendo a boca no elenco inteiro. Não cai nada, os caras estão recebendo em dia, tá tudo quieto lá, vai voltar agora. Tá de férias. Tá de férias, os caras nem escutam. Tudo de férias. Fica tranquilo, não vai dar nada. Falando em elenco, já que está estourando um pouco o tempo, Mauro César Pereira, uma pergunta bem breve. O que você achou da declaração do Andreas Pereira de que tem muito torcedor do Flamengo mais preocupado com ele do que em comemorar o título da Libertadores? Nada. Nada. Não acho nada.